Bom, os fundamentos, como o próprio nome diz, eles são a fundação do prédio, né? Sem isso, sem esse arroz com feijão, não adianta a gente tentar sofisticar, não adianta a gente investir em plataformas tecnológicas de retail media se a gente não tiver com os fundamentos muito bem executados no ponto de venda. E quais que são eles? São 5, né? Então eu tenho a distribuição, eu tenho o sortimento, eu tenho o preço, eu tenho a visibilidade e eu tenho a promoção. A distribuição, que é o primeiro, ele é a premissa, né? Você precisa estar distribuído na maior quantidade de pontos de venda, nos pontos de vendas onde o seu shopper está, né? Para que eu possa, a partir do momento que eu estou na loja, eu executar os outros fundamentos. E aí você tem a distribuição, então, como primeiro, e a partir do momento que você está na loja, você precisa ter a melhor visibilidade possível, né? Então todo os teus estímulos mercadológicos, eles têm que ter a melhor visibilidade, seja através da embalagem, seja através de um material de merchandising, seja através de uma presença num ponto extra, que pode ser uma ponta de gôndola, pode ser uma ilha, pode ser um checkout. Eu preciso estar precificado, né, que é o terceiro fundamento, né? Então o preço ele tem que estar dentro de um range de preço ali que a indústria e o varejo consideram saudável e também com uma boa relação entre os concorrentes. Eu preciso estar com o sortimento, e aí entra em outro fundamento, né? Então a indústria tem um sortimento muito amplo, mas esse sortimento ele não cabe em todos os formatos de varejista, né? Então você tem que ter uma estratégia de sortimento de acordo com o canal de vendas, de acordo com o público daquela loja. Dá um exemplo de sortimento para quem não sabe. Por exemplo, né, vamos dizer que uma indústria determinada ela tem 100 SKUs. Né? Você não vai cadastrar os 100 SKUs em todos os varejistas onde você cadastrou. Né? Você vai ter um sortimento adequado para um canal farmácia, um outro sortimento mais adequado para um canal cash and carry, um outro sortimento, de repente, para uma loja de conveniência, para uma padaria, né? Porque não cabe. Né? Uma máxima do varejo, que é uma frase até antiga, muito batida, é: minha gôndola não é elástica. Né? Quem trabalha no meio já ouviu isso algumas centenas de vezes. Né? E realmente ela não é elástica. Né? Ela não vai caber todo o sortimento de todas as indústrias que estão ali dentro daquele varejista. Né? Então, existe uma escolha muito estratégica de acordo com o formato, com a missão de compra que o shopper tem naquele formato de canal, né? E a indústria ela precisa ter uma assertividade, um trabalho colaborativo com o varejo muito nesse sentido, né? De escolher esse melhor sortimento. E além do sortimento, do preço que eu comentei, né? E da melhor visibilidade, a gente tem também as ferramentas promocionais. E aqui, geralmente, tem uma confusão feita aqui no mercado brasileiro, que geralmente quando você fala promoção, você associa com promoção de preço. Mas promoção de preço é apenas uma das ferramentas de você promover o produto, né? Do P de promotion, né? Que na tradução para o português ele acaba tendo esse significado mais restrito aqui no mercado brasileiro. Mas na verdade são diversas ferramentas promocionais, como o próprio Retail Media, né? Uma ação de degustação, uma ação de cupom, uma ação de compra e ganhe, enfim, são inúmeras possibilidades, né? Que você tem que estar, de certa forma, orquestrado ali com o calendário promocional do varejo, com o calendário promocional da indústria, para isso fazer sentido, né? E todos esses fundamentos, né? Então vamos lá, vamos retomar, né? Distribuição, sortimento, visibilidade, preço e promoção, né? Eles precisam estar o melhor orquestrados, o melhor executados, para que quando o shopper estiver dentro do ponto de venda, ele ter a maior chance de conversão, né? E a indústria e o varejo ter o maior ROI possível, se possível com um triplo ganho, né? Quem que seria a terceira etapa dessa cadeia? O shopper, né? Ele precisa ter uma melhor experiência dentro desse varejista através desse sortimento da indústria, né? Então toda a ação de trade marketing, a grande premissa é ter o triplo ganho. Se tem o triplo ganho, você tem uma ação mais forte, uma ação sustentável, não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento desses fundamentos, que é isso que vai fazer a diferença no sellout, né? Que é o giro na ponta, né? E isso é fundamental para que as ações tenham o ROI. E o pessoal, como é que está o cenário atual do varejo nacional? Varejo nacional. Em maturidade. Tá maduro, tá imaturo, tá amadurecendo rápido, devagar? Onde pega mais? Olha, eu tô há 20 anos no mercado, né? Eu vivo esse cenário aí de varejo, indústria, trade marketing há 20 anos.
vem as ferramentas, vem as evoluções, veio o retail media, que não é uma coisa nova, né, mas é uma coisa que teve um boom, tem agora toda uma transferência de verba acontecendo e que vai continuar acontecendo, mas eu acho que ainda existe um gap de oportunidade muito grande em relação ao desenvolvimento da tão sonhada e utópica colaboração entre a indústria e o varejo, e os fornecedores desse ecossistema. Eu acho que ainda tem muito a evoluir. Quando a gente olha para fora, a gente vê que o mercado lá já está alguns anos na nossa frente. E em relação aos fundamentos, sempre tem oportunidade, né, Eric? Eu acho que assim, eu sou um cara, né? A gente visitou uma loja agora recente, eu brinco, né? Eu gosto de visitar loja, fazer safari em loja. E não tem uma loja que eu não vejo um show de oportunidades ali, mas é isso que torna a coisa tão rica, né? Eu acho que se não tivesse oportunidade, não precisava ter tanta gente trabalhando, tanta gente pensando, né? Mas sim, eu acho que o varejo brasileiro ainda tem muita oportunidade, ainda tem muita ruptura. Eu acho que ainda o feijão com arroz ainda é mal feito aqui no Brasil, infelizmente, e a gente tende a evoluir bastante.